Tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês o Geraldo Lemos Neto, que é dirigente da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. É médium, psicógrafo, escritor, grande pesquisador, conviveu com o Chico mais de 40 anos, não é, Geraldinho? Há mais de 21 anos. Há 41 anos atrás, eu conheci o Chico. Parece que foi a vida inteira, né? É. Então, ele é também editor da Vinha de Luz. E, repetindo, porque nós não estávamos gravando, é um grande passo que a Casa Branca está dando, porque nós já trouxemos Chico para a Casa Branca. Desde que a Casa Branca iniciou, nós trouxemos o Evangelho e agora estamos trazendo o grande representante de Chico aqui na Terra, que é o Geraldinho. Então, Geraldinho, eu vou passar a palavra para você e é sua. Tá bom? Eu vou te pedir antes uma prece inicial. Sim, vamos fazer uma prece. Você quer fazer ou quer que eu faça? Não, você faz. Senhor amado Mestre, te agradecemos por essa noite de hoje. Te agradecemos por estarmos mais uma vez aprendendo e que nós possamos, junto com todo o aprendizado que vamos ter, aprendermos também a amar, a tolerar, a perdoar o nosso próximo. E que as bênçãos se caiam hoje por Geraldinho, e como é de costume em todas as reuniões que nós fazemos aqui, eu convido aqueles espíritos que queiram participar dessa reunião e aqueles que nunca vieram nessa reunião estão convidados a participar dessa palestra, saber que todos têm um rumo, todos têm um norte, e que esse norte é Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Em primeiro lugar, queria agradecer o carinho da Maria das Graças, do Solano. Desconsiderem as palavras elogiosas que ela nos endereçou, porque eu sou apenas um irmão do caminho e nada mais do que isto. Então, um irmão como vocês, que está junto com vocês, aprendendo com Chico Xavier, com Jesus, em nome de Deus, o caminho da evolução espiritual, ainda enfrentando naturalmente as minhas falhas, as minhas lutas íntimas, tropeçando, levantando de novo e caminhando adiante. O nosso carinho e a nossa gratidão a Maria das Graças, ao Solano, à Casa Branca, templo de Umbanda cristã da cidade de Lagoa Santa, é enorme. Temos convivido com eles já há algum tempo, graças a Deus. Durante a pandemia nos conhecemos pela internet e tenho a dizer a vocês que ambos moram no meu coração como irmãos muito queridos. Então, Jesus seja louvado pela essa possibilidade que nos aproximou e, a partir do retorno das atividades da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, eles têm nos ajudado lá todos os domingos também, com a sua presença amiga, junto de muitos de vocês que têm ido também junto com eles aos domingos em Pedro Leopoldo. Então, que Jesus seja louvado por esses laços fraternos que nos irmanam uns aos outros em nome de Deus. A nossa palestra ou nossa live de hoje
é sobre o que é o Espiritismo. Então, nós vamos buscar a fonte original da codificação espírita cristã, que foi, naturalmente, como todos vocês sabem, começada com um trabalho hercúleo, com um trabalho sacrificial do professor Léon Hippolyte Denisard Rivail, que todos nós conhecemos como Allan Kardec, nascido em Lyon em 1804, no dia 3 de outubro, e falecido em 31 de março de 1869, na cidade de Paris. Ele conheceu os fenômenos das mesas girantes, os fenômenos dos copos, das batidas, ainda no ano de 1854, portanto, ele já tinha 50 anos de idade, meio século de idade, quando tomou ciência dos fenômenos que tomaram conta da Europa e dos Estados Unidos da América do Norte, e até mesmo do Brasil, na segunda metade do século XIX. A princípio, por ser uma personalidade de ciência, um pesquisador nato, ele recusou qualquer contato com o tipo de fenômeno físico que estava presente nas rodas parisienses, dizendo que ele não tinha nenhum sentido científico para ser observado. Mas, diante da insistência de amigos respeitáveis que ele havia no seu círculo de relações mais próximas, amigos esses dos quais ele se prezava com essa amizade profunda, ele então acabou acedendo a um convite e acabou participando da primeira reunião. E quando viu o fenômeno das mesas girantes pela primeira vez e dos efeitos inteligentes que decorreram das perguntas e das respostas dadas pela mesa, ele se assombrou e passou a pesquisar o fenômeno com afinco, a partir de 1854. E não demorou muito, mais ou menos 3 anos, ele já tinha o seu primeiro livro para editar, que foi o primeiro livro básico da doutrina dos espíritos, lançado no dia 18 de abril de 1857, na cidade de Paris, que é o livro O Livro dos Espíritos. É a primeira obra espírita que vai mostrar a filosofia espírita. Depois se seguiram outros livros básicos. Nós dissemos que o Livro dos Espíritos vem em primeiro lugar, que é a filosofia espírita. O segundo livro vai apresentar a ciência espírita, que é o Livro dos Médiuns, publicado em 1861. O terceiro livro, que vai mostrar a religião espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. Ainda se seguiram O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, e, mais tarde, o último de seus livros básicos, que é o livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, lançado no dia 6 de janeiro de 1868, portanto, 1 ano e pouco antes da morte de Allan Kardec em Paris. Além desses 5 livros básicos, ele teve uma produção bastante grande de pequenos livretos e também
a produção da Revista Espírita, que ele fundou. E se nós considerarmos todos esses pequenos livretos, como, por exemplo, um livreto que se chama exatamente o título de nossa live de hoje, O que é o Espiritismo? Outro livreto, O Caráter da Revelação Espírita. E assim sucessivamente, um que é muito importante, que se chama, que já é um livro mesmo, que são os relatos das suas viagens doutrinárias pela França, pelo interior da França e também da Bélgica, que se chama A Viagem Espírita de 1862. E se nós considerarmos cada ano da Revista Espírita, na época em que ela era dirigida diretamente por Allan Kardec, portanto, fazendo dos 12 fascículos mensais um livro, nós vamos ter um total de 33 livros que Allan Kardec publicou num espaço de 15 anos, entre 1854, quando ele começou a pesquisar o fenômeno da mediunidade, e 1869, o ano que ele partiu para a vida maior. Portanto, a gente vê aí que foi um trabalho hercúleo, sacrificial. Ele teve que abandonar a própria atividade profissional de professor. Ele dirigia colégios, dava aulas, escrevia livros de química, de matemática, de francês. Ele teve que abandonar tudo isso para se dedicar totalmente à codificação espírita, uma vez que também ele fundara em Paris a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita fundado no mundo, e deixou também a porta aberta à fundação da primeira livraria espírita, que, na realidade, somente foi fundada no dia do seu enterro em Paris, no dia 2 de abril de 1869, uma vez que, quando ele começou a passar mal, no dia 31 de março, antes de desencarnar, ele pediu à sua esposa, Dona Bélie Boudet, que, como a inauguração da Livraria Espírita estava programada para o dia 2 de abril, que mesmo se fosse o caso dele desencarnar, que ela prosseguisse na inauguração da Livraria Espírita, como de fato ela prosseguiu, mesmo estando em luto, em profunda dor de ver o marido baixar à sepultura no cemitério de Montmartre, em Paris. Então, nós aí percorremos o cenário do século XIX, no qual Allan Kardec trabalhou. Claro que ele não trabalhou sozinho. Junto a ele, diversos amigos, a começar da própria esposa, Dona Amélie Boudet, que foi um arrimo para ele, inclusive em termos financeiros, porque ela era de uma família mais abastada, e ele, ao deixar de trabalhar, deixou de ter renda própria, e foi com os recursos da herança da esposa que ele acabou de completar a sua obra, publicando estes livros todos que fazem hoje a coleção do que nós chamamos de a codificação da doutrina dos espíritos ou a codificação do espiritismo. Depois que ele partiu, nós temos ainda o livro Obras Póstumas, que foi relacionado aos seus sucessores, que se utilizaram de documentos e artigos que o próprio Allan Kardec havia escrito quando ainda na carne. Mas vamos então agora saber o que é o Espiritismo. Bom, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste na observação das relações
que se estabelecem entre os homens encarnados e os espíritos desencarnados. Como filosofia, ela compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações entre o mundo físico e o mundo incorpóreo. Então, vejam bem, nós temos a primeira definição, que ela é uma ciência de observação. A partir da observação do fenômeno da mediunidade, é muito bom que a gente conheça o seguinte: o Espiritismo não inventou a mediunidade. E o Espiritismo não é dono da mediunidade. O Espiritismo, com Allan Kardec, foi a primeira doutrina filosófica e científica que foi capaz de desvendar o mistério da mediunidade, que até então, naquela época, estava na ordem do maravilhoso, do extraordinário, da fantasia, da ilusão ou do fanatismo das outras escolas religiosas. Não se tinha um pensamento científico e filosófico sobre o fenômeno da mediunidade antes do trabalho de Allan Kardec. É através da ciência espírita, ou seja, da ciência de observação, uma vez que Allan Kardec usou na análise do fenômeno o método científico. Ele aplicou ao fenômeno da mediunidade, que ele passou a observar e a estudar em Paris, quais seriam esses fenômenos? Como eu disse, os fenômenos das mesas girantes ou mesas dançantes, o fenômeno das batidas, dos estalos, o fenômeno dos copos, não é? Que todos nós conhecemos bem, e a partir da observação do fenômeno, que foi inquestionavelmente provado existente, ele então deduziu as suas consequências. Isto é que se chama ciência espírita, né? E a partir daí ele vai reconhecer que, se os efeitos do fenômeno mediúnico que ele estava observando, ele e seus companheiros, eram efeitos inteligentes, inteligíveis, não é? Eles só poderiam ter uma causa inteligente. Ele partiu do pressuposto e do axioma científico de que todo efeito tem uma causa. E todo efeito inteligente há que ter uma causa inteligente. E se as mesas girantes e os copos e as batidas estavam respondendo perguntas inteligentes dos consulentes, entre os quais Allan Kardec e os seus amigos, de uma forma racional, direta e inquestionável, então, por trás daqueles objetos, das mesas, das cestas de vime, dos copos, das batidas na madeira, por trás daqueles objetos haveria de ter uma inteligência invisível. E é daí que ele vai concluir a existência do espírito desencarnado, do espírito dos homens terrestres desencarnados. Por isso é que é muito importante a compreensão de como surgiu a ciência espírita como o resultado da observação da manifestação dos espíritos e, ao mesmo tempo, vamos ver como surgiu, então, a filosofia dos espíritos,
que a partir daí Allan Kardec começou a fazer perguntas aos espíritos manifestantes, e esses espíritos, se utilizando de variados médiums, de diversos tipos de mediunidades, em diversas cidades francesas, inglesas, lá da Bélgica, da Europa inteira, até da Rússia e até do Brasil, e também dos Estados Unidos da América do Norte, do Canadá, ele passou, então, a classificar essas respostas. E, a partir daí, ele também criou um método de análise dessas respostas, que é o método chamado de concordância universal do ensino dos espíritos, estabelecendo aí uma média racional, factível das respostas e, naturalmente, eliminando as respostas esdrúxulas ou, por demais, diferentes das demais e que tinham, na sua manifestação, uma opinião exclusiva ou muito diferente da média das respostas. E, a partir daí, surge, então, o Livro dos Espíritos, que é a filosofia espírita, a começar da pergunta do que é Deus, não é? Da pergunta número 1, até a pergunta 1011, e depois se estende um pouco mais. Então, nós temos, então, com o Livro dos Espíritos, o primeiro livro a ser publicado, a exposição da filosofia espírita, da doutrina filosófica do espiritismo. Mas o que é filosofia? Filosofia é tudo que nós indagamos, a nossa busca. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui na Terra? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem são meus familiares? Quem são meus amigos? Quem são meus inimigos? Por que existem diferenças de sentimento, de afinidade com os mais chegados e aqueles que a gente tem antipatia? O que vai acontecer comigo depois da morte do corpo físico? Para onde eu vou? Tudo isto são questões filosóficas que o Livro dos Espíritos vai responder. E aí vamos ter o seguinte: ora, se está provada a sobrevivência do espírito após a morte do corpo, por conseguinte, como consequência, nós vamos depreender que existem resultados no mundo espiritual das plantações que os homens fizeram aqui na Terra. Então, tudo que nós pensamos, tudo que nós agimos, tudo que nós fizermos aqui na Terra, terá naturalmente consequência no mundo espiritual. E é por isso que o terceiro livro de Allan Kardec vai apresentar os efeitos das consequências morais que vão dimanar dessas relações espirituais conhecidas entre o mundo físico e o mundo espiritual. E nessa consequência, Allan Kardec vai apresentar a religião espírita por excelência, mostrando que o espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo, mostrando que nada há de mais importante na Terra do que o caminho da verdade e da vida proposto por nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos, na sua boa nova de redenção, no Novo Testamento da Bíblia, como roteiro seguro para a nossa evolução espiritual e para a nossa espiritualização. Então, concluindo esse preâmbulo, né, que nós fizemos, nós podemos definir o Espiritismo como: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem
e do destino dos espíritos, bem como trata também de suas relações com o mundo corporal. Então, vejam bem, é uma ciência nova. É a terceira revelação de Deus aos homens. A primeira revelação, como vocês sabem, veio através de Moisés, por volta de 3 milênios antes de Cristo, ou pouco antes disso, demonstrando a lei de justiça. O Novo Testamento, aliás, os 10 mandamentos de Moisés e o Velho Testamento, que são os profetas judaicos, que passaram a encarnar até o Cristo chegar, o último deles, como João Batista, né, primo de Jesus, todos eles nos mostram a lei da justiça divina. Jesus veio encarnar a revelação do amor através do Evangelho, do Novo Testamento, de sua mensagem de redenção espiritual. Mas ele havia prometido ao mundo um outro Consolador, que haveria de nos fazer lembrar de tudo quanto ele, Jesus, havia dito e nos faria também a explicação, a explanação e o esclarecimento sobre todas as coisas. E ele chamou esta nova etapa revelatória de o Consolador. E, de fato, o Espiritismo, no último capítulo do último livro de Allan Kardec, é apresentado, sem sombra de dúvida, como o Consolador prometido por Jesus de Nazaré. A revelação da verdade. Então, nós temos 3 grandes revelações. Moisés com a justiça, Jesus com o amor, Allan Kardec, Chico Xavier, com a verdade. Nós devemos fazer aqui uma distinção agora. Qual que é essa distinção? O que é espiritismo e o que é espiritualismo? Essa mesma distinção se aplica aos seguidores. Por exemplo, quem é espírita ou quem é espiritualista? Nós vamos começar definindo este último. O espiritualista é todo aquele ou toda aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Então, o materialismo, nós sabemos, é a doutrina que é a matéria que vale, não existe nada além da matéria, e são, naturalmente, doutrinas seguidas pelos chamados ateus ou até mesmo os chamados agnósticos. Tudo que se opõe ao materialismo, que dá relevância à sobrevivência da alma após a morte do corpo, à existência de uma vida futura, à ascendência do valor espiritual sobre o material, são, então, doutrinas espiritualistas. E o espiritualista é todo aquele que segue uma doutrina espiritualista. Então, vocês aí da Umbanda cristã são espiritualistas porque vocês creem na sobrevivência dos homens, das mulheres, depois da morte do corpo. Vocês creem na existência dos espíritos desencarnados e vocês praticam a mediunidade, o contato dos espíritos desencarnados conosco aqui na Terra. E seguem uma doutrina que também tem suas consequências morais. A mesma coisa o católico. Também crê na vida futura, porque a doutrina católica prevê que existe o céu, o inferno e o purgatório. A mesma coisa, os protestantes, os crentes de todas as denominações também esperam recompensas na vida futura,
pretendendo alcançar o paraíso, uma vez que adotam Jesus por norma e guia. Os budistas, no Oriente, também, através da meditação e do autoconhecimento, buscam o nirvana, assim como os hinduístas, os zoroastristas, os maometanos ou muçulmanos, que também esperam o paraíso. E todas as doutrinas religiosas, portanto, são doutrinas espiritualistas. Mas o fato de serem espiritualistas não se confunde, por exemplo, com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é aquela que foi codificada por Allan Kardec em França, no século XIX, e exemplificada no Brasil, no século XX e início do século XXI, pelo próprio Allan Kardec reencarnado na pessoa de Chico Xavier, nosso amado Francisco Cândido Xavier. Portanto, nós temos que fazer essa distinção. Agora, vamos fazer uma outra reflexão. Todas as religiões espiritualistas lidam de uma forma ou de outra com a mediunidade, correto? Nós, espíritas cristãos, temos reuniões mediúnicas específicas. Por exemplo, reuniões de psicografia, como Chico Xavier tinha em Pedro Leopoldo e Uberaba. Reuniões de desobsessão, de tratamento dos espíritos desencarnados, perturbados espiritualmente. Outros tipos de reuniões, como tratamentos, curas, em que se aplicam energias como passe magnético ou passe espiritual, a água fluidificada, não é? A oração, a mentalização do bem, e assim sucessivamente. Outras escolas religiosas também têm as suas mediunidades. Por exemplo, no catolicismo, nós vamos ver médiuns vendo aparições de espíritos elevados, como as tais aparições de Nossa Senhora em diversas cidades do mundo, não é? Então tem a Nossa Senhora de Fátima, que foi a Nossa Senhora que apareceu em Fátima, vista pelos 3 meninos de Fátima. A mesma coisa em Lourdes, e assim sucessivamente. Isso é o quê? Manifestações mediúnicas dentro do catolicismo. Dentro do protestantismo, a mesma coisa. Eles falam na comunicação das línguas de fogo, ou dos fenômenos das línguas, não é? Dentro da Umbanda, a mesma coisa, tem todo aquele ritual de comunicação com os pretos velhos, mães Marias, e assim sucessivamente. Então, o fenômeno da mediunidade ele não está circunscrito ao espiritismo. Ele é geral, está em toda parte, em todas as escolas religiosas. Então, essas manifestações mediúnicas, nós deveremos ter, ou nos cabe, a prudência de distinguir o que é bom e do que não é bom. Porque o próprio apóstolo João Evangelista, numa de suas cartas, 2000 anos atrás, já havia dito que era preciso discernir os espíritos, que nem todo espírito era de Deus, ou seja, ele queria dizer que nem todo espírito era necessariamente bom. Assim como nós vamos compreender na obra de Kardec que os espíritos desencarnados são apenas espíritos humanos, homens e mulheres que viveram na Terra e que desencarnaram e vivem no além-túmulo,
mas vivem de acordo com a própria evolução moral, intelectual e cultural. E por isso mesmo, como nós temos aqui na Terra diferentes graus de conhecimento e de elevação espiritual, tantas pessoas ruins, dedicadas ao mal, ao crime, à viciação, e outras pessoas como Chico Xavier, por exemplo, dedicados ao bem, à fraternidade e ao amor fraterno, a mesma coisa, depois de desencarnados, esses espíritos também vão apresentar suas diferenças. E por isso é necessário que nós saibamos discernir ou distinguir se aquele espírito desencarnado que está comunicando-se conosco tem procedência boa, justa, nobre, verdadeira ou não, se é um espírito enganador, se é um espírito falacioso, se é um espírito mentiroso. E, portanto, nós temos que apurar a nossa razão, a nossa observação para saber distinguir se os espíritos têm boa procedência na sua mensagem ou não. A própria sabedoria dos gregos já dizia o seguinte, se não me engano, isso é de Sócrates, que diante de toda comunicação nós devemos passar a comunicação pelos 3 crivos. Primeiro, se aquela comunicação é verdadeira. Então, é o crivo da verdade. Segundo, se essa comunicação será útil, porque às vezes é uma comunicação verdadeira, mas não será útil ser revelada. Então, a utilidade tem que ser colocada também na balança. E, por último, se a comunicação é boa, se vai inspirar o bem, o amor, a fraternidade e a justiça. Percebe? Então, nós temos que ter esse discernimento mediúnico por parte dos médiuns e dos diretores das reuniões mediúnicas. Aqueles que vão, então, fazer a seleção do que está sendo dito pelos espíritos, passando aquele dito pelo crivo da verdade, da utilidade e da bondade. Somente se a comunicação passar pelos 3 crivos, nós podemos, com tranquilidade, dizer que a comunicação procede de um espírito em nome de Deus. E esse mesmo critério, Allan Kardec, na França do século XIX, empreendeu. E assim, ele foi também separando o verdadeiro daquilo que era falso. E nós temos, então, aí o conhecimento de que os espíritos desencarnados, portanto, não são deuses, não são donos da verdade. Eles são apenas espíritos humanos. E como espíritos humanos, igual a nós, todos devem passar pelo crivo da razão. É por isso que Allan Kardec colocou no frontispício de sua obra este lema: fé verdadeira só o é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Bom, o Espiritismo, agora falando um pouco sobre a ciência espírita. Os espíritos desencarnados, eles não estão encarregados de nos trazer a ciência, já feita ou por se fazer, porque esta é uma tarefa dos homens. Então, nós temos, de um lado, um caráter da revelação espírita, é o caráter da revelação divina, aquilo que vem de Deus, nosso Pai, em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, através do Espírito da Verdade,
os nossos guias e mentores superiores, os chamados espíritos superiores, a falange do Espírito da Verdade, que veio, então, nos trazer essas verdades fundamentais de mais alto, verdades absolutamente úteis à nossa evolução, profundamente verdadeiras e, antes de mais nada, profundamente amorosas, resgatando o Evangelho de Jesus como nosso roteiro e guia. Mas, por outro lado, nós temos com Allan Kardec a definição do segundo caráter do Espiritismo, que é a revelação dos homens, que é a obrigação nossa aqui na Terra, dos encarnados, homens e mulheres encarnados, que têm a obrigação, sim, de trabalhar para o seu próprio sustento, de procurar prover a sua família do pão de cada dia, através de um trabalho digno. E, nas suas investigações filosóficas e científicas, buscar a verdade, para que a verdade seja paulatinamente revelada a ele através dos seus próprios esforços. É a revelação científica pela qual os homens terrestres, ao estudarem as leis físicas, as leis químicas, as leis de todos os ramos do conhecimento humano, vão estabelecendo e vão desenvolvendo na Terra os postulados da ciência. Então, nós não podemos esperar que os espíritos nos revelem a ciência. Eles podem, no máximo, antecipar a nós alguns conhecimentos científicos, até como prova da sua evolução, como foi, por exemplo, o caso de Chico Xavier, o espírito de André Luiz, de Emmanuel, que revelaram questões que só o futuro foi confirmar, ou então, não é, ele levantar um pouco o véu que encobre a verdade universal, para que nós também tenhamos o devido incentivo a procurar as verdades científicas. Agora, o trabalho da ciência é dos homens, e é muito importante que nós entendamos isso, porque Deus quer que nós trabalhemos, que o nosso pensamento se exercite, e através desse trabalho, dessa pesquisa, dessa busca, tanto filosoficamente falando, quanto cientificamente falando, nós vamos pagando o preço da aquisição da ciência. E, a partir da ciência, vamos adquirindo a sabedoria. Então, os espíritos não vêm nos libertar dessa necessidade de trabalharmos. Eles são o que são. E o espiritismo tem por objeto apenas estudar os espíritos desencarnados, a fim de que, por analogia, fiquemos sabendo o que seremos um dia, e não para nos fazer conhecer o que nos deve ser oculto ou revelar-nos as coisas antes do tempo próprio. O espiritismo, portanto, é, sim, uma ciência de observação e jamais será uma arte de adivinhar ou de especular sobre a vida das pessoas ou sobre o futuro. Ele foi deduzido por Allan Kardec, secundado Kardec por outros pesquisadores, como, por exemplo, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Leon Denis, Alexander Aksakov e vários outros, William Crookes, a senhora Curie e vários outros pesquisadores que foram publicando livros, descortinando, portanto, aquilo que eles estavam estudando e deduzindo do ensino dos próprios espíritos superiores.
Allan Kardec viu, observou e coordenou, procurando fazer compreender aos outros aquilo que ele, na sua sabedoria, compreendeu. E esta foi a parte que lhe coube. Tanto é que ele diz assim: sobre o Espiritismo, nunca foi dada a última palavra, mas apenas a primeira palavra, porque o Espiritismo deve progredir junto com a humanidade, junto com a ciência, e todo o progresso da ciência humana deverá ser incorporado aos conhecimentos do Espiritismo, de forma tal que ele nunca será ultrapassado. Ele é um sistema aberto de conhecimentos. E todo novo conhecimento, todo novo descortino, toda nova descoberta científica deverá ser incorporada à doutrina espírita. E assim ela vai caminhar com o próprio desenvolvimento da sociedade humana. Então, minha gente, há entre o Espiritismo e outros sistemas filosóficos essa diferença capital, que estes são todos obras de homens mais ou menos esclarecidos, ao passo que o Espiritismo não tem em Kardec, e numa pessoa só, o mérito de sua invenção ou de um só de seus princípios. O Espiritismo tem, sim, auxiliares de maior preponderância, ao lado dos quais somos simples átomos, escreveu Allan Kardec com humildade. Então, nós não podemos dizer que o Espiritismo é de Allan Kardec ou é de Chico Xavier. Eles foram auxiliares, sim, da codificação, da demonstração do Consolador prometido pelo Cristo. Mas a doutrina dos Espíritos não lhes pertence. Pertence a Deus e a Jesus de Nazaré. Não é? Esses, sim, são os verdadeiros donos do Espiritismo. E assim como nós tivemos essas duas personalidades ilustres, Allan Kardec e Chico Xavier, em séculos diferentes, mas que são o mesmo espírito em missão, em uma missão dividida em duas etapas, somando tudo quase 200 anos, né? E Kardec reencarnou em 2004, aliás, 1804, e Chico desencarnou em 2002. Então, portanto, 198 anos, se somarmos ainda a gestação, 198 anos foi o trabalho em duas vidas deste mesmo espírito, que nós podemos dizer que foi o apóstolo consolador. Mas o próprio Chico dizia: eu não sou dono do espiritismo. Assim como Kardec dizia isso também, não é? O espiritismo é a revelação da verdade e ele procede de Deus. Uma das questões mais importantes do espiritismo, revelado, portanto, pelos espíritos superiores, é que ele tem determinados princípios básicos, segundo os quais nós temos, portanto, o edifício, a infraestrutura da codificação espírita. Então, se alguém questiona ou não aceita um desses princípios básicos, ele não pode se dizer espírita. Ele pode seguir outros tipos de escolas religiosas, mas nunca o espiritismo. Então, portanto, vamos ver alguns desses princípios básicos. Deus é o primeiro deles. Causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Outro princípio básico, a existência da matéria, fluido cósmico universal, hausto divino do Criador.
também criação divina. A existência do princípio espiritual, que é o princípio inteligente do universo, também criado por Deus, e todos os dois últimos, tanto a matéria quanto o espírito, estão sob uma lei geral de evolução. É outro princípio básico do espiritismo. A evolução dos seres criados por Deus. Então, temos aí. Essa evolução se dá como? Através da reencarnação. Então, todos os seres, todas as coisas, precisam assimilar matéria e desassimilar matéria para a própria evolução. Então, a reencarnação é outro princípio básico. Outro princípio básico, a existência de planos de vida espirituais, diferentes da crosta terrestre. Então, a vida na Terra não se circunscreve, por exemplo, à vida que nós conhecemos aqui na face da Terra. Existem planos espirituais inferiores à crosta terrestre, como, por exemplo, o abismo ou as trevas, como, por exemplo, as sombras, que abrigam os seres criminosos e infelizes, como também tem os planos imediatos à crosta, como os umbrais, e acima deles, os planos da ciência e das artes, os planos dos reais trabalhadores do Cristo, os planos crísticos, não é? Um total de 7 planos espirituais. Então, a existência de planos espirituais é outro princípio básico do espiritismo. Agora, vamos pular a outro princípio básico, que é a pluralidade dos mundos habitados. Então, a Terra não é o único mundo criado por Deus e não é o único mundo habitado por seres inteligentes. Todos os corpos celestes têm a sua função, têm a sua destinação, abrigando humanidades distintas entre si, mas que estão dentro do mesmo processo evolutivo. E nós vamos, conforme Chico disse no programa Pinga Fogo, de 1971, nós vamos reconhecer que não somos o único mundo criado por Deus, que fazemos parte de uma família universal. Então, esse princípio básico da pluralidade dos mundos habitados é o mesmo que fala sobre a existência de civilizações extraterrestres, tanto mais evoluídas do que nós, quanto menos evoluídas do que nós. Outro princípio básico, que é, inclusive, um dos principais, é a capacidade que os seres da criação divina têm de se comunicarem pelo pensamento. E esta capacidade, dentro do espiritismo, é chamada de mediunidade. Então, é um novo sentido dos espíritos humanos ou dos princípios inteligentes que já evoluíram o suficiente para ter o pensamento contínuo, para ter o livre-arbítrio de decidir sobre o próprio destino e, por consequência, ter a responsabilidade de colher a plantação da semente que pôs na terra, né? A lei de causa e efeito, ação e reação, segundo a qual, no dizer de Jesus, a cada um será dado segundo as próprias obras. Então, nós temos aí outro princípio básico do Espiritismo, a lei de justiça, segundo a qual a cada um será dado segundo as próprias obras. E a lei de amor e caridade, que é o objetivo máximo da nossa evolução. Como dizia Chico Xavier, a caridade é o amor em movimento. E nós todos devemos buscá-la como parte importantíssima de nossa redenção. O próprio Kardec definiu: fora da caridade não há salvação. Então, vamos aqui, já finalizando,
pensar o seguinte: todos esses princípios básicos, né, do Espiritismo estão muito bem explanados, muito bem compreendidos, se nós nos dispusermos a estudar as obras básicas da codificação espírita. Eu prefiro, de minha parte, o estudo de forma continuada e sequencial desses livros. Então, são os livros: o Livro dos Espíritos, que é a filosofia espírita. O segundo livro, o Livro dos Médiuns, que é a ciência da mediunidade, onde Kardec vai definir, por informação dos espíritos, todos os tipos de mediunidade que nós temos. A psicografia, os 3 tipos de psicografia que existem: mecânica, semimecânica ou intuitiva; a psicofonia, que é a mediunidade da fala; a psicometria, que é a mediunidade do toque e da sensibilidade com os objetos, não é? A presciência, que é a mediunidade de ver o futuro, de descortinar o futuro. Outro tipo de mediunidade, a clarividência, que é a visão dos espíritos desencarnados. E outra, que é a clareaudiência, que é você ter a capacidade de ouvir os espíritos desencarnados. Temos também outras mediunidades, como de efeitos físicos, em que, utilizando os espíritos do excesso do nosso ectoplasma, eles produzem fenômenos físicos, como, por exemplo, o fenômeno das mesas girantes, ou das cestas divino e dançantes, dos copos que correm na mesa, das batidas, né? Efeitos também que podem ser de perfumes, de cheiros, também de batidas, fenômenos luminosos, por exemplo. E, mais além, os fenômenos de materialização dos espíritos, que são fenômenos raríssimos, mas que já aconteceram em diversas ocasiões na história humana, notadamente no Brasil, com 3 grandes médiuns: a médium Ana Prado, de Belém do Pará, no início do século XX, o médium Peixotinho e o médium Chico Xavier, em meados do século XX. E outros médiuns, né? Eusápia Palatino, por exemplo, na Itália, que recebia o espírito de Kate King, que foi testemunhado pelo Prêmio Nobel de Química, Sir William Crookes, que assumiu diante da Sociedade Científica de Londres e da Grã-Bretanha a realidade do espírito desencarnado. Então, são fenômenos raros, mas que acontecem, tendo médiuns especiais para tanto. Outra mediunidade, a mediunidade de cura, a mediunidade de transmissão de forças psicossomáticas, fisiopsicossomáticas e espirituais, como o passe magnético, o passe espiritual, a manifestação também de materializações de águas fluidas, por exemplo, águas fluidificadas, um outro tipo de mediunidade. Outro tipo de mediunidade, o sonambulismo, e também outro tipo, que é o desdobramento espiritual, pelo qual nós saímos do corpo durante o fenômeno do sono e percorremos o mundo espiritual perfeitamente conscientes de que estamos desacoplados do corpo físico, né? Desdobrados perispiritualmente. Então, vejam bem, tudo isso está expresso no Livro dos Médiuns, que é a ciência espírita em sua mais profunda acepção ou compreensão. O terceiro, como eu já disse, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos mostram a boa nova de Jesus como roteiro e guia
de nossa vida moral e ética. O terceiro, que vai demonstrar as consequências dos nossos atos, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, depois da nossa morte do corpo, consequência de todos os atos que nós agimos, pensamos, realizamos aqui na Terra e vamos colher no além-túmulo, expresso por Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo. E, por fim, o seu último livro básico, que é a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no qual Kardec apresenta, no primeiro capítulo, esse duplo caráter do Espiritismo. Depois, ele analisa a doutrina evolucionista do ser e também a gênese planetária. Então, ele analisa a gênese planetária e a gênese dos seres materiais e espirituais. A terceira parte, ele nos mostra sobre a questão dos milagres de Jesus, mostrando que, na realidade, o milagre não existe. O milagre é apenas algo que a nossa ciência temporariamente desconhece, mas que um dia haverá de conhecer. E a quarta parte, que é a teoria da presciência, a mediunidade de profecia, que Allan Kardec elabora, nos mostrando que somente espíritos escolhidos, tanto na carne quanto no mundo espiritual, por serem demasiadamente evoluídos espiritualmente ou desmaterializados dos interesses mundanos, é que têm condição efetiva de penetrar o futuro. E, por fim, ele nos apresenta o Espiritismo como consolador prometido pelo Cristo neste momento de transição planetária, tendo justamente na transição planetária um papel muito importante, preparando os homens terrestres, tanto encarnados quanto desencarnados, para a própria regeneração que começará, sem sombra de dúvida, ainda neste século XXI. Muito obrigado pelos amigos que nos acompanharam nessas reflexões e vamos pedir a Jesus que nos ajude a compreender, portanto, a extensão e a relevância do estudo do Espiritismo para as nossas vidas. Que Deus os guarde e os guie hoje e sempre. Geraldinho, eu queria te agradecer imensamente por essa gama de conhecimentos que você nos trouxe. E lembrando, né, que a Umbanda cristã tem Cristo como o seu mestre maior. E eu não tenho palavras, né, para te agradecer a sua bondade, a sua paciência para conosco. E eu queria que você terminasse com uma prece e algumas palavras para os nossos filhos, nossos amigos que estão presentes, e fizesse para nós uma prece. Pois não, querido. Espera aí que eu vou te fixar, espera aí. Aqui. Isso, deixa eu fixar. Só um minutinho, Geraldinho, porque nós somos aprendizes. E nós somos muito aprendizes ainda. Não se preocupe. Muito obrigada, viu? Deus te pague por essa palestra, viu? Eu que agradeço aí o convite generoso. Pode fazer a prece. Pode fazer? Pode. Então tá bom. A gente vai unindo agora
os nossos pensamentos em uníssono, num único pedido a Jesus, nosso Mestre e Senhor, divino amigo de nossas almas, que nos inspire o conhecimento, nos inspire a sabedoria, nos ilumine a razão, a fim de que também os nossos corações se irmanem, corações genuinamente irmãos uns dos outros, não importando as barreiras aparentemente transitórias que nos separam uns dos outros. Todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, amoroso e compassivo, nosso Deus de amor e de bondade, representado na terra por seu Filho, nosso amado, divino Mestre Jesus. Que sua palavra de perdão e misericórdia, de amor e renúncia, de solidariedade e justiça, penetre os nossos sentimentos mais caros, influenciando-nos para o bem viver, para a fraternidade, para o amor fraterno, para a união e a concórdia, para a paz e para a alegria de viver. E neste sentimento, Senhor, nós estamos todos juntos, genuflexos, plenos de amor e reconhecimento, plenos de gratidão, agradecendo a tua bondade, a oportunidade que nos concedeu de viver nesta terra de expiações e provas, de lágrimas e lutas, mas que apesar de todos os sofrimentos, de todas as incompreensões, ainda é o nosso lar magnífico, cheio de luz, cheio de oportunidades gloriosas, de bênçãos divinas, como a água da chuva, como o canto dos pássaros, como a beleza das flores, o perfume das matas, nas florestas, cheias de vegetação, na peripécia dos animais, nossos irmãos menores, na beleza do canto das aves, na beleza dos mares e dos rios. Vamos agradecer todas as bênçãos, a bênção da atmosfera em que respiramos o ar puro, em que vemos os raios solares iluminando cada novo dia, aquecendo as nossas vidas num novo amanhecer. E ainda, Senhor, quando a noite chega, reconhecendo a beleza universal das estrelas que se acendem no infinito das constelações e das galáxias, convidando-nos a nos elevar em diretora dos planos da vida imortal. Jesus amado, nós, espíritos falíveis e falidos, vivendo e caminhando na crosta terrestre, ou ainda espíritos desencarnados próximos da crosta, nós dizemos do fundo de nossa alma: tenha misericórdia de nós, Senhor. Fortalece-nos o nosso coração. Dá-nos coragem e razão. Ilumina o nosso pensamento e sustenta-nos no roteiro do aprendizado cristão,
a fim de que tua mensagem imorredoura de amor e renúncia, paz e alegria penetre em nossas almas, hoje, agora e sempre, na luz de todos os dias. Que assim seja. Muito obrigado, Geraldo. Fiquei muito feliz, viu? Você nos trouxe muita alegria, você nos trouxe muito conhecimento e nos mostrou, né, um caminho que nós ainda temos que percorrer. Deus te abençoe. Assim seja, querido Solano. Nós todos temos que percorrer este caminho. E vamos percorrê-lo juntos. Deus Mas quiser, Ele quer. Deus quiser. eu digo que quando esse caminho tem uma luz a nos guiar, a nos orientar, ele fica mais fácil, pode ter certeza. Deus te pague, Geraldinho. Com Jesus, o fardo é leve. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve e suave, né? Mas essa luz que nós temos aqui também, Pedro Leopoldo, que é você, né? Que é o grande telefone de Chico. Chico Xavier, que é a luz. Eu sou só o papagaio. Papagaio. Eu sou o papagaio falante que só fala, né? Ô, Geraldinho, Deus te pague. Obrigado, querido. Fica com Deus. Com Deus. Obrigado. Beijo no coração de todos. Beijo, Geraldo. Também, Geraldo. Saiu, chamado.